Quem milita no dia a dia dos júris sabe que muitos fatores influenciam a decisão dos jurados. O Instituto, naturalmente, pode ser estudado por vários ângulos, e um dos mais importantes, sem dúvida, é o referente à sua estética ou aos seus aspectos simbólicos. Uma coisa é certa: os discursos só serão devidamente compreendidos se forem avaliados dentro de uma conjuntura que lhes dê sentido e organicidade. Como ressaltei em meu livro, O Júri e Sua Retórica. No documentário Arquitetura da Destruição, mostrou-se o nazismo, que, sem dúvida, é um dos movimentos mais monstruosos de todos os tempos, como uma busca paranoica por uma beleza amparada nos conceitos de raça, pureza e eugenia. O movimento, através de uma simbologia reafirmada em desfiles marciais, suásticas e modos linguísticos próprios, criou as condições para o seu patos. De outro modo, ou analisada de fora, com o distanciamento do tempo e do meio, aquela verborragia parece, além de histriônica, nitidamente incapaz de gerar os estragos que todos conhecemos bem. Talvez, de um modo ainda não visto, o nazismo se implantou primeiro, do ponto de vista estético, para em seguida colocar em prática seus intentos abjetos e criminosos. O nazismo, ao invés de ajustar seus discursos ao meio político e social, criou antes sua estética, que, por sua vez, abriu o espaço necessário aos seus modos. Com o tempo, eles angariaram adesões nos mais variados ramos da sociedade alemã. Todas as áreas têm as suas coletâneas de lugares comuns, que as referenciam simbolicamente. Como já dissemos, vistos por um outsider, os discursos intramuros perdem a força compartilhada, especialmente compreendida sem maiores dificuldades pelos seus integrantes. Dia desses, ao assistir um programa esportivo, me chamou a atenção o comentário de um repórter sobre um vídeo motivacional exibido pelo Palmeiras. O comentarista reprovou os clichês utilizados em larga escala pelo jogador Zé Roberto para incentivar os demais companheiros de equipe. As menções enfáticas de palavras como grandeza, foco e vamos para cima lhe pareceram inadequadas e sem qualquer força intelectual. O que o comentarista menoscabou é que o discurso não foi construído para pessoas como ele, mas sim para integrantes inseridos naquela abordagem. Sobre os debates, Aristóteles tem uma obra imprescindível que é a Retórica. Mas ele também escreveu a Poética, que é um livro indispensável para entendermos bem a dinâmica simbólica dos discursos. Sistematizando as várias formas de arte, Aristóteles as dividiu entre os campos do doloroso e do risível. De início, não se teria qualquer dificuldade em situarmos o júri no perímetro do doloroso. Todas as indicações dos julgamentos, com referências aos assassinatos, violências e expectativa das famílias envolvidas, sinalizam para este entendimento. Sobre o risível, trataremos mais adiante. No campo do doloroso, o estagirita deu destaque à tragédia e à forma de sua composição estética. Participei de um júri em Congonhas, em que a vítima tombou a menos de 20 metros dos pais, que repentinamente abriram a porta ao ouvirem um grito de socorro. O réu, com indiferença abissal, desferiu o último disparo na frente dos genitores, que se contorciam em gestos e súplicas para protegerem seu primogênito. Em minha fala fui taxativo. Como o réu foi capaz de agir desta maneira? A moral repele por completo esta atitude. Imagino aqui, e arrepio só de pensar, nos contornos agônicos da cena,
o olhar da mãe diante do filho, prestes a receber o derradeiro golpe. Quantas súplicas, angústias e ainda uma dilacerante esperança não se comprimiam naqueles fatídicos segundos. Ali, todos os sentimentos de proteção estavam de corpo e alma presentes. As noites febris e insones, os primeiros engateamentos, as reuniões escolares, as datas comemorativas, com suas cargas afetivas ao uivarem na memória. Não há nada de mais forte umbilical que a proteção dos filhos pelos pais. No poema Ilíada, Homero narra que o rei Príamo, após a morte de seu amado filho Heitor, entrou clandestinamente no acampamento militar dos gregos para buscar o corpo de seu ente querido. Aquiles, ao reconhecê-lo, diz que poderia facilmente matá-lo, mas ele, na condição de páter e protetor, ouviu dor ameaça e replicou: "Você acha que me importo com mais alguma coisa? A minha vida perdeu totalmente o valor." Vejamos os magnânimos versos de Homero. "O meu Heitor, cujo corpo aqui venho insistente pedir-te, as naus aquivas trazendo o resgate de preço infinito. Ser reverente aos eternos, Aquiles. De mim tem piedade. Pensa em teu pai, também velho, bem mais infeliz sou do que ele, pois chego agora a fazer o que nunca mortal fez na terra. Beijo-te as mãos, essas mãos que os meus filhos à morte levaram." Sobre o risível, trataremos dos aspectos referentes ao ridículo e à ironia. O ridículo é aquilo a que Chaim Perelman diz que é sancionado pelo chamado riso de exclusão. O expositor nunca pode permitir ser alvo de escárnio ou zombaria, pois isso retiraria o ar de respeito que o orador deve saber manter em alta durante toda a exposição. Os jurados teriam enorme dificuldade de respeitarem quem foi alvo de escárnios. No início dos anos 90, um promotor que pedia enfaticamente a condenação de um réu pelo cometimento de um crime bárbaro, disse que os novos membros do Ministério Público eram chamados de menudos, em referência a um grupo musical porto-riquenho que ainda fazia grande sucesso à época. O advogado, com as mãos crispadas, olhou diretamente para o réu e disse: "Cuidado, Antônio, com este promotor extasiado." O adjetivo levou a plateia e os jurados ao riso. Na réplica, o promotor continuou com sua mesma linha discursiva e não fez qualquer menção ao fato. Penso que ele, pelo contrário, deveria ter repelido de pronto a ilação, utilizando-se de uma parte dizendo: "Ora, doutor," e aqui o estratagema reversivo seria de grande utilidade. Se o rótulo de extasiado significa bater-se impreterivelmente contra o crime para proteger a sociedade, digo com todas as letras e ênfase que sou efetivamente um menudo extasiado. Poderia ser dito ainda: "Isto aqui não é lugar para chincalhes inoportunos, doutor. Isto é um assinte contra a família da vítima, que teve um ente querido brutalmente assassinado." Aliás, os golpes reiterados de Machado mostraram de forma clara e insofismável a crueldade do seu cliente. O certo é que um expositor nunca pode se permitir ser ridicularizado. Conta-se que, certa vez, Santo Agostinho estava em um mosteiro, quando os colegas o chamaram, dizendo que havia um asno voando no jardim. Ele se dirigiu calmamente até a janela, e aí começou a ouvir a zombaria dos outros monges que riam da sua credulidade. O santo, então, calma e prontamente lhes disse: "Para mim, é mais fácil acreditar
que um asno seja capaz de voar do que um monge seja capaz de mentir. Neste momento, a vergonha tomou o lugar do escárnio. Já a ironia consiste em fornecer um sentido diverso daquilo que é dito. Esta é, entretanto, uma técnica argumentativa sutil e de entrelinhas. Este raciocínio está plenamente inserido na peça Júlio César de Shakespeare. Após a morte de César, os populares se agitavam, exigindo explicações sobre o que tinha ocorrido. Aí Brutus, que era um dos conspiradores e também filho adotivo do morto, procurou explicar sua ação. Ele retira completamente o enfoque do crime e diz que agiu apenas para salvar a República. Sua conduta, portanto, seria precedida de uma justificativa política que Brutus ali queria que fosse acoplada à ação que tinha terminado de cometer. Diz Brutus: ouvi com paciência até o fim, romanos, compatriotas e amigos. Ouvi-me por minha causa, e ficai em silêncio para poder ouvir. Acreditai-me por minha honra, e respeitai minha honra para poder acreditar. Censurai-me em vossa sabedoria, e despertai vossos sentidos para julgar melhor. Se houver alguém aqui nesta assembleia, algum querido amigo de César, a ele eu direi que o amor de Brutus por César não foi menor do que o seu. Se então ele perguntar por que Brutus levantou-se contra César, esta é a minha resposta. Não foi porque amei menos a César, mas porque amei mais a Roma. Shakespeare, em boa parte de sua obra, destaca a força e a potencialidade da retórica, mas também ressalta o perigo de que argumentos sutis e falaciosos pudessem enganar as pessoas. Ele entabula palavras, palavras, palavras. Na peça Hamlet, o coveiro, diante de um cadáver de um advogado, diz: oh, quantas cavilações e mentiras não foram narradas por ele durante toda uma vida. Em O Mercador de Veneza, o poder da argumentação é levado às últimas consequências, já que a justiça confere ao credor a possibilidade de retirar uma libra de carne do devedor, como estava escrito em um contrato, mas desde, é claro, que não lhe retirasse nenhuma gota de sangue, o que, obviamente, seria impossível do ponto de vista físico. O direito ali era visto, portanto, como um mero joguete ou um vai-e-vem de palavras. Mas o grande dramaturgo sabia bem que o poder e a justiça não podem prescindir da retórica e da boa argumentação. A capacidade de diálogo é fundamental nas democracias, e os consensos, ou aquilo que se considera importante historicamente em uma dada comunidade, só são obtidos mediante a capacidade de explanação dos grupos. A ágora, ou antiga praça pública grega, de certo modo se transferiu para as redes sociais. Voltando ao Júlio César de Shakespeare, vemos que após a justificação de Brutus, Marco Antônio toma a palavra. Ele se utiliza sobretudo da ironia, pois mesmo atacando causticamente seu adversário, termina cada frase dizendo: mas Brutus é um homem muito honrado. Esta escolha ali não foi meramente casuística, já que o permitiu, sem que ele colocasse a sua vida em risco, que ganhasse paulatinamente a adesão das pessoas. Marco Antônio intuiu, de maneira cautelosa, que somente após a aceitação geral dos ouvintes é que poderia voltar-se contra os seus inimigos. E aí, é claro, já sem a necessidade do uso de ironias, subterfúgios ou meias palavras. Isso deixa claro que tudo em um discurso deve ser
meticulosamente pensado. Vejamos as belíssimas palavras de Marco Antônio. Amigos cidadãos de Roma, ouvi-me. Venho a enterrar a César, não louvá-lo. O mal que o homem faz, vive após ele. O bem se enterra, às vezes, com os seus ossos. Com César, que assim seja. O honrado Brutus disse que César era ambicioso. Se isso é verdade, era uma dura falta, e duramente César pagou, com permissão de Brutus e dos outros, pois Brutus é um homem muito honrado, tal como os outros, todos muitos honrados. Venho falar no funeral de César. Foi meu amigo, justo e dedicado. Mas Brutus disse que ele era ambicioso, e Brutus é um homem muito honrado. Ele trouxe para Roma 1000 cativos, cujo resgate enchia os nossos cofres. Mostrou-se assim a ambição de César? Quando o pobre clamava, ele sofria. A ambição deve ter mais duro aspecto. Mas Brutus disse que ele era ambicioso, e Brutus é um homem muito honrado. Vós todos vistes que no Lupercal 3 vezes lhe ofertei a real coroa, 3 vezes recusou. Isso é ambição? Mas Brutus diz que ele era ambicioso, e sabemos que Brutus é um homem muito honrado. Não falo para negar o que diz Brutus, mas para aqui dizer tudo o que sei. Todos vós o amastes, não sem causa. Que causa vos impede de chorá-lo? Bom senso hoje existe só nas feras. O homem perde a razão, mas perdoai-me. Meu coração com César vai no esquife, e eu calarei até que ele me volte. Nos júris, acredito que a ironia é arriscada, isso por 3 motivos. Primeiro, algumas pessoas teriam dificuldade de compreenderem a diferença entre o que foi dito e o que se pretendia dizer. Segundo, outras pessoas entenderão literalmente o que foi falado, e aí o irônico terá obtido opostamente o resultado que buscou. Terceiro, algumas pessoas demorarão a compreender a dita chave interpretativa, o que, sem dúvida, trará dificuldades ao encaminhamento dos demais raciocínios. O brasileiro também não é muito afeito à ironia. Isto ficou explícito em um excepcional conto de Machado de Assis chamado Teoria do Medalhão. No texto, o pai aconselhava ao filho como se conduzir pelos meandros da política. Quando, lá pelas tantas, o rapaz pergunta se é permitido o riso. O pai o fita com a clemência e amor professorais e diz: conforme tens um gênio folgazão, prazenteiro, não hás de sofreá-lo nem eliminá-los. Pode brincar e rir alguma vez. Medalhão não quer dizer melancólico. Um grave pode ter seus momentos de expansão alegre. Somente, e este ponto é melindroso, diga, somente não deves empregar a ironia, esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, contraído por Luciano, transmitido a Voltaire, feição própria dos céticos e desabusados. Não, usa antes a chalaça, a nossa boa chalaça amiga, gorducha, redonda, franca, sem bioco nem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar de riso os suspensórios. Usa a chalaça. Grande abraço a todos.